Ezequiel 46. Assim diz o soberano, o Senhor. A porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada junto com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com 1 novilho, 1 arroba com 1 carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como o faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão 1 cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal de 1 cesto de arroba e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano, o Senhor. Se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos. Deles será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio.
Eram pátios fechados com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para fogo construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência. Ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano, o Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados, esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Amate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Amate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento.
Junto com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 48. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate. Azar-Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben, do leste ao oeste. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 quilômetros de largura e o seu comprimento, do leste ao oeste, equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 quilômetros de comprimento no lado norte, 5 quilômetros de largura no lado ocidental, 5 quilômetros de largura no lado oriental e 12,5 quilômetros de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 quilômetros e sua largura 5 quilômetros. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 quilômetros de largura e 12,5 quilômetros de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela, e terá estas medidas. O lado norte terá 2.250 metros. O lado sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 quilômetros de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 quilômetros da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste a partir dos 12,5 quilômetros até a fronteira oeste.
Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá, Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante o nome da cidade será: O Senhor está aqui.